E aí, nação? O Flamengo está prestes a perder um dos seus principais atacantes de graça. Ou será que não? Hoje eu vou te contar tudo o que está acontecendo nos bastidores do Mengão. E olha, tem muita coisa que a mídia não está falando direito. Fica até o final, porque a situação do Cebolinha tem um detalhe que muda tudo. Tudo começou com uma declaração firme do Felipe Luiz. O treinador foi categórico. Não existe nenhuma proposta oficial pelo Cebolinha. Ponto. Acabou. Mas espera, por que o técnico precisou dizer isso publicamente? Porque os rumores estavam tomando conta. Santos, Corinthians, Cruzeiro e principalmente o Grêmio apareciam como destinos prováveis para o camisa 11. E a torcida estava preocupada, com razão. O Felipe Luiz não só desmentiu as propostas, como foi além. Deixou claro que só liberaria o jogador se chegasse alguém do mesmo nível técnico. E ele mesmo disse que isso é improvável nessa janela. Ou seja, o treinador travou a saída. E é aqui que mora o perigo real. O contrato do Cebolinha vence em dezembro deste ano. A partir de julho, ele pode assinar pré-contrato com qualquer clube do mundo sem que o Flamengo receba um centavo. E adivinhem quem está esperando exatamente isso acontecer? O Grêmio. O clube gaúcho tem uma estratégia bem clara: esperar. Aguardar o Cebolinha ficar livre, não gastar nada em transferência e anunciar o retorno do filho pródigo de Porto Alegre. E tem mais um ponto delicado aqui. Fontes próximas ao jogador indicam que o próprio Cebolinha teria o desejo de deixar o Flamengo ao fim do contrato. Não é uma guerra aberta, não tem briga com a diretoria, mas a vontade existe. Então o Flamengo está numa situação clássica do futebol moderno. Jogador quer sair, rival está esperando, contrato acabando. O que você faz? Você corre atrás da renovação. E foi exatamente isso que aconteceu. Segundo o Globo Esporte, o Flamengo mudou completamente de estratégia. Se antes se falava em vender o jogador e lucrar algo, agora o plano é renovar o contrato. A ideia é proteger o patrimônio esportivo e financeiro do clube. E faz todo sentido. Pensa comigo. Se o Flamengo renovar, ele tem 3 opções na mão: manter o jogador, vendê-lo com uma boa taxa de transferência no futuro ou pelo menos ter poder de negociação. Se não renovar, não tem nada disso. Perde o jogador de graça e ainda vê ele sendo anunciado pelo Grêmio de azul e preto. A reunião para tratar da renovação está sendo planejada. Nada assinado ainda, mas o movimento já diz muito sobre como o clube enxerga o Cebolinha dentro do projeto do Felipe Luiz. E talvez o maior argumento para o Cebolinha ficar não seja contratual, seja esportivo. O cara tá jogando bem, muito bem. Na vitória por 2-1 sobre o Vitória no Barradão pela 3ª rodada do Brasileirão, Cebolinha marcou um dos gols. 7 jogos na temporada, 3 gols. Está sendo titular, está correspondendo, e em entrevista ao Sport TV após a partida, ele falou em confiança e evolução desde a temporada passada. Isso muda tudo, porque quando um jogador está em alta, ele pensa 2 vezes antes de trocar de ambiente, e quando o treinador aposta nele publicamente, a relação de confiança cria um vínculo difícil de quebrar. Felipe Luiz encontrou no Cebolinha uma peça importante do seu sistema, e o jogador sabe que aqui ele tem palco, tem visibilidade, tem Copa do Brasil, Libertadores pela frente. No Grêmio, esse cenário muda completamente. Enquanto isso, outro personagem do elenco do Flamengo foi para o Corinthians. O volante Alan foi emprestado ao Timão até o fim da temporada, com opção de compra fixada em $2 milhões, o que equivale a aproximadamente 10,3 milhões de reais, referentes a 60% dos direitos econômicos do jogador. A passagem de Alan pelo Flamengo não foi o que se esperava: lesões, perda de espaço, dificuldade de se firmar. O empréstimo surge como uma chance de recomeço para o volante, e ao mesmo tempo como uma movimentação inteligente do Flamengo, que libera espaço no elenco e ainda pode lucrar caso o Corinthians decida efetivar a compra. Do lado corintiano, o técnico Dorival Júnior aposta na recuperação técnica do Alan para suprir o buraco deixado pela grave lesão de José Martínez. A estreia já pode acontecer no próximo jogo contra o Red Bull Bragantino, na Neoquímica Arena, às 20 horas. E tem um detalhe curioso nessa história. Dorival declarou publicamente que não indicou outro reforço anunciado junto com Alan, o marroquino Zakaria Labiad, uma transparência que revela bastidores bem delicados lá no Parque São Jorge. Então, resumindo tudo que você viu hoje, o Flamengo está correndo contra o tempo para não perder Cebolinha de graça. O Felipe Luiz blindou o jogador publicamente, a diretoria planeja a reunião de renovação e o camisa 11 está em boa fase dentro de campo. Mas o desejo do jogador de sair existe e o Grêmio está esperando na sombra. Alan saiu por empréstimo, abre espaço no elenco e pode gerar uma receita de 10,3 milhões se o Corinthians bancar a compra. O cenário segue aberto, muito pode mudar nas próximas semanas, e eu vou estar aqui cobrindo tudo. Se você quer ser o primeiro a saber quando sair novidades sobre o Cebolinha, sobre o mercado do Flamengo, sobre tudo que rola nos bastidores, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu comentário. Você acha que o Cebolinha vai renovar ou vai para o Grêmio? Me fala aqui embaixo. Até o próximo vídeo, nação.